Olá, bem-vindo de volta, meu caro amigo, a mais um episódio sobre os conflitos, as três guerras de Armagedon. E hoje nós não vamos entrar ainda na Segunda Guerra de Armagedon, porque tem algumas coisas que eu quero falar para criar a base para te entender os eventos que vão suceder nesse planeta que a qualidade de vida é tão boa quanto o nome sugere. No caso, eu quero falar um pouquinho sobre também as unidades dos orcs e da liderança que fez parte, vai fazer parte do conflito, e as decisões que eles tomarem vão modificar o rumo da guerra. Antes de falar das unidades dos orcs, que eu sei que todo mundo quer ouvir, porque todo mundo gosta de pele verde, isso vai ficar para o próximo. Hoje nós vamos falar sobre a liderança, os heróis que participaram do conflito e que, pelo seu esforço, conseguiram modificar os rumos da batalha. Então vou falar um pouquinho sobre alguns dos nomes mais famosos, alguns talvez tu já até conheça, que vão participar aqui como chefes da resistência e do ataque do planeta e no planeta de Armagedon nessa Segunda Guerra. Você, bom cidadão imperial, sabe que essa, na verdade, é a Primeira Guerra. Eu me equivoquei, porque nunca teve nenhuma invasão caótica, que esse negócio de demônio primarcos não existe. Sai pra lá, a Inquisição vai te perseguir pro resto da vida se tu falar uma coisa dessa. Então, em geral, não existiu guerra antes dessa, mas por algum motivo a gente vai chamar de Segunda Guerra do Armagedon, não sei porquê. Mas, em geral, essa aqui é contra o verdadeiro inimigo, que todos sabem que a maior ameaça são os Pele Verde e as suas WOG. A WOG é quando um enorme grupo de peles verdes, mas enorme mesmo, coisa de milhões e milhões e milhões, e eles continuam se reproduzindo durante o combate, porque pela anatomia deles eles se reproduzem, eles liberam esporos no ambiente conforme eles lutam, e quanto mais luta, mais energia da WOG eles liberam, que faz esses esporos se desenvolver, e eles já nascem adultos debaixo da terra, e eles precisam de pouquíssima energia para sobreviver. Então, tendo alguma fertilidade no solo e um pouco de luz, eles conseguem se criar até numa maldita camada de gelo polar. Os orcs, eles são uma infestação, uma verdadeira praga, uma pedra no sapato do Império, que de vez em quando aparece, cresce um monte e esmaga o teu pé de uma vez só, com vários movimentos violentos. Bem, no caso, vamos começar então falando dos heróis imperiais, das forças de comando, das tropas do Império no chão. Eu já falei sobre a Steel Legion, a Legião de Aço, que seria a força da guarda, os soldados realmente da Astra Militarum, da guarda imperial, que defendem o planeta de Armagedon. Esses são a minoria, se tu for considerar em número, mas são os mais bem treinados e equipados. Além dos regimentos da Steel Legion, tu vai ter um enorme número de PDF, Planetary Defensive Force, que seria uma polícia militarizada. Bem, polícia não é exatamente que eles são um exército mesmo, mas eles atuam também fazendo outras coisas na vida civil, como lutando contra gangues, impedindo piratas, evitando que os conflitos territoriais das gangues causem alguma destruição em algum lugar importante das Underhives. E, em geral, eles equipam armas paradas e fixas de defesa, porque tu não espera, eles não têm treinamento para fazer grandes manobras militares, mas eles conseguem patrulhar ruas, eles conseguem equipar posições defensivas, eles conseguem levar equipamento de um ponto para outro, e eles sabem atirar, e isso vai fazer uma grande diferença, saber atirar ou não, nos conflitos aqui do planeta de Armagedon, e onde tu tem um grande número de soldados indisciplinados e não treinados, e um local de recrutamento da guarda militar
tu vai precisar ter comissários. O que é um comissário? Bem, um comissário é um oficial político que vai impor nos seus soldados a verdade imperial. Qualquer dúvida sobre a tua missão sagrada de lutar e morrer pelo imperador, e o imperador está te protegendo, e ele é uma figura onipotente, onisciente, mas não é um deus, óbvio que não é um deus, mas claro, eles chamam de deus imperador, mas é parecido, mas uma certa diferença. Mas no caso tu cultua o imperador, a única coisa que tu pode cultuar. E se caso tu demonstre algum tipo de dúvida, ele vai te bater de volta no lugar. E se tu não aprender apanhando, ele vai te dar um tiro no meio da cabeça. E a pessoa tá lendo um livro proibido, tá falando alguma coisa sobre se juntar aos alienígenas ou sobre se render, tá sendo um covarde falando que não tem esperança, que todo mundo vai morrer, não sei o que. Pum! Um tiro só, o comissário resolve o teu problema com uma dose cinética muito potente, geralmente com uma pistola bolter. Então, aqueles que demonstram covardia, aqueles que perdem a estabilidade mental, ou aqueles que demonstram alguma afinidade pelos alienígenas ou pelos heréticos, eles geralmente pecam pelo excesso de cautela, fazendo então um ótimo trabalho, botando os soldados na linha e evitando a corrupção caótica e dos alienígenas nos ranks da Guarda Imperial. Obrigado, comissários, pelo seu excelente trabalho. Ele já saiu, ele não tá olhando? Malditos, como ninguém gosta deles. Qualquer soldado meteria um tiro de laço na boca, mas infelizmente a gente vai ser executado depois. Então, em geral, a gente não gosta dos comissários, mas os comissários no 40.000, eles fazem parte da Guarda Imperial, apesar de eles não terem muitos amigos. O pessoal os respeita porque eles têm, assim, eles têm um rank acima até do que os oficiais da guarda. Então tu meio que não quer desagradar o comissário, mas quando eles viram as costas, o pessoal começa a beber, fumar, jogar carta e ninguém se importa. Mas quando ele vem, todo mundo fica em linha, todo mundo fica posicionado. Senhor, eu gostaria de fazer 50 polichinelo, senhor, obrigado, senhor. Então, em geral, eles fazem o possível para mostrar uma coisa, mas na vida real a guarda dá um jeitinho de fugir um pouco da disciplina. E a maioria dos comissários, como eu disse, não faz muitos amigos e não é muito famoso. No caso, o Sebastian Yarek, ele é um pouco diferente. Nem sempre ele foi esse homem famoso, ele já foi um órfão. Na verdade, a origem dele é bem humilde. Aos 7 anos, com a morte de seus pais, ele foi criado pelo avô no planeta de Taos 3. O seu avô, um veterano da guarda, ensinou para ele muita coisa mesmo, e ele sempre teve uma afinidade pela tudo que era militar, e ele aprendeu com seu avô a sobreviver, a se ficar escondido, passar desapercebido, ataques de oportunidade, utilizar explosivos, saber escolher a tua briga para não morrer, porque tu é um ser humano, e o avô dele é um veterano da guarda, então ele já foi colocado em algum lugar e sobreviveu e não foi executado por covardia. Então ele não correu, ele lutou e ele sobreviveu, que é impressionante para um ser humano no futuro. Geralmente a gente tem uma quantidade de mortes meio alta, porque as criaturas que o Império da Humanidade enfrenta no mundo do 40.000, desculpa, no universo do 40.000, é bem acima da capacidade de um ser humano regular. Então, e as nossas armas também no futuro são meio desatualizadas comparadas ao que as outras facções têm acesso. Mas, no caso, o comissário Yarnek aprendeu com seu avô, ele criou um grande vínculo, assim, o avô dele era para ele como um pai, e durante a sua, quando ele estava quase chegando na maioridade,
o planeta foi invadido por algumas warbands, bandos assim de orcs de peles verde, e ali começou então o seu ódio e desdém com toda a facção dos Pele Verde. Ele ficou escondido atrás das linhas inimigas, utilizando uma arma laser e alguns explosivos para causar o máximo de dano aos suprimentos, aos veículos que ele conseguia, e matar Gretchins, que são as espécies menores dos Pele Verde, porque se tu atira com uma arma lá no orc, tu não vai matar o orc, tu não vai. Se tu atirar várias vezes, talvez tu consiga, mas uma só, tu vai deixar ele bem nervoso. Então, em geral, o orc tem o que? Uns 2,5 metros, uma massa muscular de um gorila, e ele tem um cérebro minúsculo, e ele é muito, muito, muito resistente. Tu vai ter que acertar o coração ou o cérebro para que ele caia, e morto é meio difícil, às vezes nem assim tu mata ele. Então por isso ele ficou atuando atrás das linhas inimigas, causando o máximo de devastação que ele sozinho conseguia, até que o planeta foi salvo por uma intervenção da guarda. E agora, como seu avô não estava mais presente, não fica claro se o avô dele morreu nesse conflito, mas eu acredito que sim. E talvez até isso tenha feito dele ainda mais ódio contra os Pele Verde, deixou ele mais em guarda contra essa ameaça, porque ele perdeu possivelmente a figura paterna contra essas criaturas. Eu gosto de imaginar que ele tem esse ódio desde a infância por ter perdido o avô para esses malditos alienígenas. Então, o comissário, que antes era conhecido como Sebastian Varder, foi levado para a escola Progenium como um verdadeiro órfão. Agora não tinha mais ninguém para criar ele. Lá ele foi treinado e virou um comissário, e ele decidiu mudar de nome. O nome dele antigamente era Sebastian Varden, e ele decidiu botar o nome do avô dele, então ele mudou para Sebastian Yarrick, que era o nome do seu avô, como uma homenagem para aquela figura paterna que ensinou tudo o que ele sabia, e ele só estava vivo graças àqueles ensinamentos. Depois disso, ele participou de diversas campanhas durante desde o tempo do estudo na escola Progenium até a aposentadoria dele em Armagedon. Ele vai aprender a linguagem dos orcs com um humano que tinha sido capturado por orcs, então ele conseguiu aprender a linguagem dos Pele Verde. Os Pele Verde tentam falar a linguagem imperial, mas eles falam ela totalmente errada, é até difícil de tu entender eles falando, e eles têm uma linguagem própria que ele conseguiu aprender, até porque ele sempre teve interesse em matar e odiar esses Pele Verde e descobrir novos jeitos de derrotar eles. Então ele é um dos maiores assim, conhecedores da biologia e de como funciona os Pele Verde no 40.000, que não é pouca coisa, porque geralmente estudar muito assim, o conhecimento no 40.000 é monopolizado. E os mecânicos, os biologistas, não dividem isso com quase ninguém. Então, para ele ter conseguido isso, um pouco porque ele estudou na escola Progenium, e outra também porque ele era bem interessado e era um comissário, então ele tem um cargo alto, ele conseguiu acesso a livros e outras coisas, e ele conseguiu então ter um bom conhecimento de mais ou menos como os orcs funcionam, como eles pensam, como eles agem, a questão das WOG, como evitar que eles se proliferem, e das verdadeiras ameaças, porque ele sempre achou que os orcs eram uma ameaça para o Império, que o pessoal subestimava, e subestimar os orcs é um erro que pode ser o teu último. E ele foi então enviado para Armagedon como aposentadoria. Ele já serviu muitos e muitos anos como comissário na guarda, ele já lutou com regimentos de diversos mundos. E agora, como ele já estava mais velho, bem respeitado ali na instituição, eles iriam encaminhar ele para um local seguro, tranquilo, para ele poder supervisionar a reconstrução de um regimento da Steel Legion que tinha sido destruído em combate, o 4º regimento lá em Armagedon. E lá ele fez
extremamente infernal. O pessoal ali, os nobres de Armagedon, no caso, principalmente o administrador, não gostava dele porque ele é bem inquieto, ele sempre acha que o pior vai acontecer e ele tá sempre se preparando para o pior. Então o governador de Armagedon e ele não se batiam e por isso o governador de Armagedon enviou ele meio que como um banimento assim para Armagedon Secundus, para uma cidade colmeia chamada Hades, e lá ele deixou ele longe dele, porque o governador, que se chamava Hermann von Straub, odiava o Yarnik, eles realmente não se davam bem, e o Hermann von Straub mandou ele para o mais longe possível para tentar assim evitar, porque toda vez ele ficava falando as coisas, querendo mandar, e o governador não queria que ninguém mandasse mais que ele. Por falar no governador, então a nossa história vai começar aqui com o comissário Sebastian Yarrick, famoso, conhecido pelo seu trabalho com os orcs, dos casos de matar orcs, e por seu trabalho com os regimentos da guarda, muitos anos de serviço militar, na aposentadoria, reconstruindo os regimentos da Steel Legion, aqui na cidade colmeia de Hades, que ele foi levado para lá, para isso, e ele continuava vocalmente contrário ao governador. Falando nisso, o governador ou overlord, o Hermann von Straub, como eu vou resumir a história dele? Bem, a história dele é o seguinte: esse cara é um bostão, não serve pra nada, é um total incompetente, um verdadeiro traidor do Império, e que, se possível, se ele tivesse morrido tropeçando numa pedra e batido a cabeça, teria salvado milhões de pessoas. Mas eu estou indo à frente do meu tempo. O que eu quero dizer é que agora o Império, olhando para trás, acredita até que esse maldito traidor estivesse até trabalhando para os orcs, pela quantidade de incompetência que ele vai fazer. Mas eu vou deixar, na verdade, as palavras do Kurtz Mannheim. O Kurtz Mannheim é o príncipe da legião de titãs aqui do planeta de Armagedon falar por mim. O Hermann von Straub é o maior desperdício de carne e ossos que existe. Obrigado. Resumindo, não se interesse muito por ele, nem pela história dele. Grandíssimo babaca. Não escute ele, não se importe. No caso, agora sim, outro homem de honra, o Kurtz Mannheim. O Kurtz Mannheim é um príncipes. Um príncipes é um piloto de uma máquina-deus dos adeptos mecânicos, porque existe uma legião de titãs no planeta de Armagedon. A legião que tem um nome bem de metal. A Legio Metallica. Massa pra caramba, quanto mais tu escuta, mais legal fica. A primeira vez que eu escutei eu achei meio idiota, mas depois foi crescendo, realmente o nome é legal. E o Kurtz tem uma família ali no planeta, apesar dele fazer parte dos adeptos mecânicos, ele é bem humano, ele tem filhos e mulher, e ele gosta bastante do planeta de Armagedon. E ele pilota, no caso, uma titã, e ele lidera a Legio Metallica no planeta. Todos os planetas Forja maiores têm componentes dos adeptos mecânicos, e a força maior dos adeptos mecânicos são as máquinas-deus, as titãs. Eles têm algumas disponíveis no planeta, além de regimentos de Skutari, que também vão participar dos conflitos que vão se seguir nessa guerra contra os Pele Verde. Então era importante, eu quis trazer ele também, porque ele não obedece diretamente o governador e nem no caso dele também não deve nada ao exército imperial. Ele é dos mecânicos.
eles fizeram um juramento aqui de proteger o planeta e obedecer às ordens do seu governador, mas assim é um juramento meio que de boca para fora. Veremos o que vai acontecer nos capítulos seguintes, quando a guerra realmente se iniciar. Mas eu acho que a gente já falou o suficiente das forças humanas. Vamos falar um pouquinho dos Pele Verde. E o War Boss, o chefe de guerra que veio aqui para o planeta, é, se não, talvez, discutivelmente, um dos maiores War Bosses, pelo menos o mais carismático, talvez tu conheça o nome dele, o famosíssimo Gasco Mag Urutraka, que eu vou chamar só de Gasco daqui pra frente, porque falar Gasco Mag Urutraka é meio esquisito, trava-língua, mas em geral ele é o War Boss que vai trazer as tribos unidas de Pele Verde para conquistar o planeta de Armagedon. E assim como as outras figuras no lado do Império, tirando o governador que já nasceu em berço de ouro, o Gasgo, ele também teve uma origem bem humilde. Na verdade, antes dele ser essa massa metalizada de ferro e carne e músculo, na verdade, esse orc já foi apenas um orc comum, um orc básico, um orc raso, que lutou por um outro War Boss em um planeta bem desolado. Aliás, acredito que hoje o planeta que eles lutaram nem mais vida tem, acho que é uma bola de gelo atualmente no 40.000, mas ele já foi um planeta diferenciado. Ele já foi conhecido pelos orcs como Urk, um planeta, assim, uma criatividade que os orcs têm para nomear os planetas, ou Urocleas pela humanidade. O planeta de Urocleas já foi um planeta humano na época da Federação, antes da queda da Federação Humana, e foi invadido por orcs piratas durante a época dos conflitos, e vários esporos caíram ali no planeta, só que por muitos séculos ele ficou inabitado, até que novamente ele foi recolonizado pelo Imperador durante a Grande Cruzada e voltou a se chamar Euroclés. E depois, durante a Guerra da Besta, ele caiu para os orcs e foi nomeado outra vez de Urk. Os orcs chamam esse planeta de Urk e os humanos de Euroclés. Bem, ele ficou então na mão dos orcs por aproximadamente uns 800 anos, só que os orcs não conseguiam sair mais do planeta. Aqueles que tinham tecnologia e conseguiram fazer naves e fugir já tinham saído dali para procurar batalhas em outros lugares há muitos anos, e os orcs sobreviventes que ficaram no planeta meio que reduziram a sua capacidade tecnológica e voltaram a ser tribais. E nessa época o Império já sabia como lidar com os orcs e os Pele Verde. Eles sabiam que mesmo comunidades isoladas de Pele Verde em planetas, ou até asteroides, que parece ser uma coisa assim que não tem nada ali para minerar, eles conseguem dar um jeito de se criar, aumentar o nível tecnológico e eventualmente criar tanto número e tecnologia a ponto de virar uma ameaça. O que o Império faz é monitorar essas tribos de orc. Se um dos chefes cresce muito e começa a unir muitos em si, eles vão lá e matam esse chefe, as tribos voltam a lutar entre si e os próprios orcs controlam os seus números, tudo dá certo. Mas para manter essa vigília, geralmente os super soldados, os capítulos de Zastarte, botam estações de postos de escuta e observação nos planetas onde os orcs habitam. E esse planeta de Urk não era diferente. Existia uma estação de escuta e observação dos Dark Angels. Eu digo que os Dark Angels sempre fazem cagada. Bem, ele estava lá para dificultar o crescimento dos orcs, para quando eles estivessem muito grandes, eles iriam vir e matar todo mundo. E essa estação era defendida com armas automáticas.
o chefe da época mandou destruir a estação e pilhar ela para qualquer tipo de tecnologia, metal, coisa assim, porque é assim que os orcs se desenvolvem, eles roubam e depois vão batendo tudo com martelo e formam alguma coisa funcionante, não me pergunte como, mas eles foram para lá para invadir aquela estação dos Dark Angels e durante o conflito com aquelas defesas automáticas, uma arma automática atingiu a cabeça do nosso Graskell com uma bala de bolter e a cabeça dele explodiu um pedaço, expondo a sua massa cerebral. Qualquer outra criatura normal iria morrer ali naquele momento, mas um orc não é bem uma criatura normal. Mesmo com um pedaço da sua cabeça exposta, ele conseguiu sobreviver. Outros 2 boys ajudaram ele a sair dali. Boys, no caso, é o soldado raso ali dos orcs. Levaram ele, então, para um Mad Doc. Um Mad Doc é um pain boy, um médico dos Greenskins. E por 3 dentes e um chopa, um grande machado, ele aceitou fazer uma neurocirurgia. Neurocirurgia dos orcs é um pouquinho diferente da que tu tá acostumado. Então, se um neurocirurgião te cobra 3 dentes para te operar, cuidado, não sei se é uma boa, mas ele foi lá fazer então uma neurocirurgia. O Mad Doc olhou para ele pensou, essa coisa cinzenta saindo, aliás, não tá legal, eu vou dar uma queimadinha aqui, vou bater com uma martelo e uma talhadeira ali, pac, pac, pac. E tá bom, agora eu vou fechar com uma chapa de ferro. E ele botou a chapa de ferro e pregou ela no lugar. Coisa básica, assim, procedimento padrão na neurocirurgia. Então agora, com um pedaço do seu cérebro faltante, por incrível que pareça, isso melhorou a capacidade cerebral do Graskell, que pois é, melhorou, cara, incrivelmente. Não sei o que ele tinha bloqueado ali na cabeça dele, mas aquilo que o Mad Doc queimou e tirou fez o cérebro dele funcionar melhor. E os orcs, eles têm uma habilidade assim meio subliminar de usar poderes do imaterial. Eles são meio que, não vou dizer psíquicos, mas eles têm uma capacidade de afetar assim um poder psicolatente, acho que seria o termo correto. E quando essa parte do cérebro dele foi retirada, esse poder psicolatente dele foi muito amplificado. E ele começou a receber visões de Gork e Mork. E Gork e Mork começaram a mostrar para ele opções de brutalidade e cunning. Então agora ele era brutal and cunning, que seria, não é perverso, não tem problema, ele é que eu gosto de falar brutal and cunning de um jeito diferente. Eu costumo falar de cruel brutalidade e brutal crueldade, porque eu acho que é mais legal de falar, mas na verdade cunning é meio que tipo ser sorrateiro, fazer coisas, tipo envenenar armas, envenenar água, usar gás, essas coisas, é tipo traiçoeiro, acho que seria o mais correto na tradução, mas eu gosto de falar brutal crueldade porque soa divertido. Independente, se os orcs também não sabem o que eles cultuam direito, ele começou a ver então visões de guerra, de conflito, e ele liderando a onda de pele verde. Então ele chegou para as tribos se dizendo o novo profeta de Gork e Mork, que vai levar eles para uma grande WoG. Quem quiser ir para uma batalha de verdade, que o siga. Quem quiser morrer, que fique aqui. E quando ele falou isso, incrivelmente, uma tempestade do imaterial começou a se formar pelo planeta de Urk e um enorme mesmo, meu como era grande, Space Hulk, aquele aglomerado de naves, asteroides, pedaços de metal, lixo espacial, acumulados numa massa assim que ficou com a própria gravidade, quase que uma lua flutuante, apareceu no espaço sobre o planeta de Urk. Então eles conseguiram enviar
foguetes improvisados e tomar esse Space Hulk, eles tinham agora um jeito de sair dali. E os orcs, as tribos todas unidas na visão do Grayskull, porque aqueles que não acreditavam ele esmagou. Então eles foram juntos para esse Space Hulk. E nesse Space Hulk existiam bilhões de criaturas do imaterial, fora que quando aquele Space Hulk for pro outro lado, mais e mais criaturas do imaterial foram se formando. Não sei por quantas décadas os orcs lutaram contra aqueles demônios, mas as batalhas fortaleciam e desenvolviam cada vez mais os orcs como uma sociedade, porque quando eles lutam, eles liberam hormônios que desenvolvem o seu corpo, o seu cérebro, e também eles produzem mais esporos que contaminam tudo, e esporos crescem e novos orcs começam a nascer. Então eles são uma infestação, e eles, com essa batalha contínua e incessante, isso evoluiu aquela sociedade que antes estava bem atrasada tecnologicamente para um padrão moderno, quase que a par com os orcs que participam ali de pirataria espacial. Então agora, naquele gigantesco Space Hulk, eles iriam ser levados pelo Grayskull, Mag e Uruthraka para onde quer que Gork e Mork os levassem. Eles começaram a entrar e sair do imaterial quando eles finalmente conseguiram algum tipo de capacidade de pilotar isso aqui. E por vários setores e planetas eles foram invadindo. E mal sabiam eles que a sua espaçonave, o seu Space Hulk, estava numa direção de colisão com o planeta de Armagedon. Eles não tinham ideia de, ou se tinham, para eles era só um jeito de chegar lá mais rápido, então bota mais motores, tenta acelerar tudo para frente, porque eles vão chegar numa batalha de verdade, aquela batalha prometida por Gork e Mork, pro nosso Warboss, pro Gasgo. E ignore que o cérebro dele faz um barulho de vez em quando sai ar daqueles pregos que estão enfincados ali dentro, porque ele é o orc que mais inteligente aqui dessa missão. E eles vão direto para Armagedon. Mal sabem os habitantes o que espera eles depois de todo esse conflito que eles tiveram com os demônios do imaterial aqui dentro. Esses orcs estão extremamente tecnologicamente desenvolvidos e os seus números beiram os bilhões. Boa sorte para os nossos defensores de Armagedon, eles vão precisar. Bem, é isso, vejo vocês na próxima, onde nós vamos começar o início da invasão do Warboss, o Gasgo, Mag e Uruthraka, no planeta de Armagedon. Vejo vocês lá, preparem suas armas lá, e eu espero que você tenha munição o suficiente. O Imperador protege.